Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando. Vocês pediram aí parte 2 e, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, maravilhosa, né? Estamos com a live Conversa Franca, né? Recebendo muito de Pastor Janduí. Se você está entrando agora, você precisa assistir a primeira live que aconteceu. É um vídeo antes desse, a parte 1. E coisas tremendas foram compartilhadas. Glória a Deus. Eu preciso dar só um tempinho aí. Pastor Leonildo já está de volta. A galera aí pintando na área. Obrigado, gente, pelo prestígio de estar junto aí. Eu queria agradecer você por esse tempo maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. Queria honrar a presença de Pastor Edilson, que está com a gente, né? Mísia também. Eu não sei se ela já entrou aí, mas eles estavam aqui com a gente também. É maravilhoso receber tanto de Deus. Olha, eu tenho certeza que nós estamos fechando esse ciclo, né, da Eclésia com chave de ouro. Não sei se você percebe, mas o pastor Janduí, ele está fluindo em profecia, né, no dom da profecia aqui. E se você é sensível, você vai receber muito da parte de Deus para a tua vida, porque realmente as coisas que eles estão dizendo, Hi Lois, Lois is back. Sorry, it's all in English, in Portuguese, but we love you that you are here. Minha amiga Lois está entrando aí, ela não entende muito aí em português, mas está ligada, né? Então, que bênção, Tonzinho. Que coisa maravilhosa, gente. Então, deixa eu convidar o pastor, porque ele tem mais coisas para falar. E a gente quer ouvir tudo e receber tudo de Deus que ele tem para compartilhar. Amém, gente? Então, deixa eu só aqui fazer o convite novamente. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Estamos de volta, pastor. Glória a Deus, aleluia. Continue. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas vão entrando, nós vamos falando. Então, eu dizia que é preciso ter fome de Deus, fome por almas perdidas, nos realinharmos, né? Nos redefinirmos na vida de santidade, na vida de justiça, na vida de retidão. Né? E disposição para deixar de lado a reputação. Porque haverão momentos que nós vamos ouvir pessoas dizendo, como é isso? Como é que está acontecendo? Imagina quando você, Sheila, estiver passando pela porta fechada e você esbarrar nela a primeira vez. Está lá a porta, você foi, esbarrou a primeira vez e as pessoas vão olhar e rir. Mas de repente você vai novamente e você passa pela porta fechada, né? E as pessoas ficam perplexas. Como é que pode acontecer isso? Bendito seja o nome do Senhor. Sem falar naquele transporte de Filipe que vai ser uma realidade nos últimos dias. Crentes vão ser transladados de um lugar para o outro. Isso. Porque mesmo que hajam velocidades de transporte, ninguém terá uma velocidade mais essa do que das bênçãos de Deus, do poder de Deus. Então, veja bem, Deus é bom em todo o tempo e Ele está trazendo isso, né? Agora, eu queria falar, antes de voltar à palavra profética, quais são as características que nós vemos nas literaturas que foram avaliadas dos avivamentos que aconteceram. Em primeiro lugar, tempo para avivamento é tudo. Os avivamentos sempre emergem de épocas de declínio espiritual e moral, né? E aí levam pessoas a viver uma vida de oração intensa. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos vivendo num tempo propício. A qualquer momento, ao soar aquele chofar de Deus, o Espírito Santo vai varrer essa igreja de uma forma extraordinária. A segunda coisa, um outro sinal que eles falam é oração. As pessoas começam a ter sede por oração, né? Eles emergem de uma época de oração também, as pessoas com sede de orar, de buscar a Deus, né? Se você vai nas igrejas hoje, na reunião de oração, salvo algumas exceções, as igrejas nos cursos de oração, elas estão vazias, né? Por quê? Porque as pessoas não têm essa sede de oração. A terceira coisa é a palavra, como a regra de fé e prática. A palavra, a leitura dela, trazendo a profundidade, trazendo a fome e a convicção do desejo por Cristo, ou seja, a palavra se tomando forma em nós.
E a gente vendo os efeitos dessa palavra, né? E o Espírito Santo, né? Que leva as pessoas a viver uma vida de profundidade nesse tempo de avivamento, né? Convicções são coisas que vão se estabelecer não só nos crentes que estão na igreja, uma convicção diferente, uma convicção tremenda, mas também os pecadores, né? Eles serão inconsoláveis até se entregarem a Cristo. Eles não terão consolo até se entregarem, né? E também vão ver e receber a glória que Deus vai derramar para que Deus receba a honra, a glória e o louvor. E por fim, né, uma renovação carismática, espiritual, que produz frutos que duram, né? Surgem também novos ministérios, né, que são fundados. A sociedade como um todo experimenta uma reforma moral à medida que essas pessoas que se convertem vão dando seus testemunhos. Então, é um negócio muito sério. Além dessas manifestações, né, que vão acontecer, e tudo que estiver desalinhado começa a alinhar, né? Os ciclos começam a se completar de forma extraordinária. Então, nós precisamos elevar o nosso nível de visão espiritual acima da visão natural. E assim nós teremos o discernimento espiritual do que está por detrás da cortina. Tá certo? Precisamos ver dentro dessa cortina. Então, eu digo a você que esse é o momento efetivo, é o momento exato em que a igreja precisa entrar com toda a força, porque nós vamos ver nesse grande avivamento, como eu disse no início, todos os dons envolvidos. Olha, o dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, né? O dom de poder em operação, né? O dom da fé, a operação de maravilhas, né? Os dons de curar, que a Bíblia fala em dons de curar, e também os dons de expressão vocal, as línguas e suas variedades, a interpretação delas, a profecia, assim, profecia, né? Então, tudo isso, o natural, como eu disse a você, tem sido o inferno tentar cavar a igreja, machucar a igreja, mas mesmo que eu esteja dizendo isso aqui, o diabo está ouvindo. Mas ele não vai saber quando é. Ele não vai saber. Então ele vai ser pego de surpresa de uma forma que vai entrar em parafuso, porque Deus é bom em todo tempo. O inferno sofrerá um ataque massivo da igreja, sem precedente. Sheila, tu imagina o que é. Imagina o que é. Sheila, imagina o que é 6 bilhões de pessoas convertidas orando. Meu Deus, meu Deus. Sabe de uma coisa? É assim, mais ou menos assim, São Paulo, quando o tempo esquenta muito, esquenta, muito calor, muito calor, muito calor. Aí a chuva, São Paulo não aguenta isso. É a mesma coisa. Os crentes vão aqui embaixo aquecer a fogueira na oração, de vida plena, aquecendo essa fogueira, aquecendo, esse fogo subindo. Aí os céus se abrem, sabe? Meu Deus do céu. Imagina. Vai ser um tempo glorioso, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diga Deus é bom em todo tempo, me ajuda aí. Deus é bom em todo tempo. Olha, eu estou me segurando aqui, pastor, para não correr nessa sala, viu? Aleluia. Então esse avivamento, sabe o que ele vai produzir? Ou reproduzir, eu vou dizer. Uma ação sobrenatural, de causa e efeito. Nós vamos viver. Ele vai trazer de volta a verdadeira vida, o despertar da sonolência espiritual, vai tornar o novo de novo. Olha que coisa linda. As pessoas voltando ao primeiro amor, vivendo aquela vida, né? Onde não havia entusiasmo, onde não havia mais alegria, onde não havia mais graça, força, onde não havia o desejo de buscar mais. Aí não havia mais a operosidade da fé, não havia força de estar indo aos cultos, né? Não havia ânimo para estar com Deus, sabe? O avivamento vai reverter tudo isso, né? Os templos quase vazios, as orações quase vazias, as pessoas frias, cabisbaixas, se sentindo desprezíveis, sem praticar o jejum, sem praticar o evangelismo, né? Sem ir para as ruas, sem ir para os hospitais, sem ir para as escolas, sem ir para os movimentos estudantis. Eu participei de movimentos estudantis onde a faculdade pedia que a gente fosse fazer culto dentro das faculdades, minha irmã. Não tinha nada de vermelho, era tudo verde e amarelo mesmo. Era Deus trabalhando, porque as pessoas estão sem fome, elas estão sem desejo de ouvir a voz de Deus.
E sem ouvir a voz de Deus é difícil. A inspiração profética, ela deu lugar à razão. As hum, pessoas estão sem fogo, né? Da obra do Espírito, não há mais paixão pelos campos uau. missionários, as reuniões frias, não há mais alegria, os comprometimentos pelas almas perdidas se perdeu. Ei, Meu tudo Deus. isso vai mudar. Meu O Deus. profeta está gritando. O profeta está gritando. Hum, Tendo ouvido ao Senhor as tuas declarações, eu me sinto alarmado, disse o hum, profeta. hum, Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no hum. decurso dos anos, faze conhecida as tuas misericórdias. Uau. Oh, esse chofar de Deus vai trocar isso. Glória a Esse Deus. profeta de Deus, ele pede para que Deus traga o avivamento. Sabe por quê? Porque só Deus pode trazer o avivamento, só Deus pode trazer o despertamento para a igreja. Só Hum, Deus pode derramar o fogo do Espírito Santo sobre essa igreja na face da terra. sim, sim. Isso é o Espírito Santo que faz. Hum, Agora, quem vai pedir esse avivamento? Somos nós. é. E quem é que vai organizar esse avivamento? Não são os homens, são Hum, Deus. hum. Porque o avivamento não tem data específica, não tem dia, não tem hora. Ele é uma obra soberana, é uma É. obra transcendente. É Hum, quando o Espírito rompe com as aglomerações dos santos na hum, eclésia e a hum. enche e a Uau. faz ficar de uma forma diferente. É quando o Espírito Santo abre as portas do sobrenatural e desce com o som do céu. Sabe? Eita As glória. pessoas já ouviram o som do céu uma vez. Um vento impetuoso, um som do céu. Ah, mas isso não vai ser só para 120 pessoas, não vai ser para uma cidade só, serão para as cidades. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, começa a pedir isso para a tua cidade. Hum, Bendito seja o nome do Senhor. Sabe hum. por quê? Porque uma das coisas que vai acontecer nesse avivamento é que o Espírito Santo vai invadir os púlpitos com Hum. inspirações proféticas. Eita glória. O Espírito Santo vai derramar sobre os nossos filhos, sobre as suas salas de aula, manifestação, em reuniões de oração, o despertamento de santos. As Hum. vigílias vão voltar, as vigílias noturnas, todos serão afetados, do menor ao maior. Será um derramamento através do Espírito que o próprio Deus vai reger no coração das pessoas. Então, Amém. quando a igreja começar agora, e tem que começar agora, a igreja precisa se derramar de joelhos no altar. E quando a igreja começar a clamar pelo poder do alto, se junta a esse mesmo poder, essa voz do que clama e o que Deus quer fazer. E aí as coisas acontecem. Eu me lembro do pastor Bando dizendo no começo das conferências, né? Ele dizia o seguinte: irmãos, quando, citando as palavras de Paulo, né? Quando vocês se reunirem em nome do Senhor Jesus Cristo, falem todos as mesmas coisas. Que Sim. não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, Uhum. não tem como não acontecer algo diferente quando a igreja começar a se reunir dessa forma. Quando Hum. a fome de Deus, quando a sede de Deus, quando as pessoas não se conformarem mais com o tipo de vida leviano sem compromisso, quando Hum. as pessoas se sentirem cansadas de migalhas, né, entediadas de cultos solenes, e elas quiserem mais, quando os jovens começarem a orar, buscar a face de Deus, eu vou te dizer uma coisa: os Amém. idosos se levantarem como sustentáculos de maturidade espiritual e santidade, então Hum. as reuniões começarão a se encher de pessoas. Você vai ver, Sheila, ônibus, ônibus e ônibus e ônibus parados, uma fila imensa na frente das igrejas, pessoas vindo das cidades pequenas, porque ali tem um fogo, ali tem um fogo, e as pessoas vão começar a buscar esse fogo, porque elas querem se queimar nesse Glória a fogo. Oh, aleluia! Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando isso começar a acontecer, se prepare, sabe por quê? Tem uma canção que diz assim: fluirá como um rio, como a chuva clairá, qual Hum. orvalho sobre os montes, os vales cobrirá. Hum. E a glória do Senhor toda a terra encherá. Então o Espírito de Deus dominará. Uau. Bendito seja o nome do Senhor. Essa canção é assim, ó: fluirá como um rio, como a chuva cairá, qual orvalho sobre os montes, os vales cobrirá. E a glória do Senhor toda a terra encherá. E o Espírito, enfim, dominará.
Uau. Aleluia. Então, Porra. com certeza, quando a igreja começar a cantar, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, Maravilha. é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, Aleluia. ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Com certeza, irmãos, quando os céus ouvirem essas coisas, Uau. o fogo será a resposta. Hum. Aí ali nós começaremos a experimentar um avivamento genuíno, vendo mulheres, crianças, homens, jovens, adultos, todos se entregando a Jesus Cristo. Glória a As Deus. pessoas da igreja vão se levantar, porque não terá lugar para as pessoas. Elas vão ter que dar lugar aos visitantes. Hoje, quando alguém vai dizer assim, irmão, você podia dar lugar ao visitante, ele fica de cara feia. Oh, mas vai ter um tempo que ele vai dizer assim, bote o povo no meu lugar. Sabe por quê, minha irmã? Porque os pecadores vão se encher de temor e tremor, ouvindo os pregadores cheios do fogo de Deus. Uma coisa é você pregar uma palavra, outra coisa é você pregar a palavra cheia do fogo de Deus. Ninguém vai resistir. Você vai ver pessoas se jogando no altar. Não tem diácono que chegue para controlar, porque o povo vai se jogar no altar como se estivesse jogando no rio. E, na verdade, será um rio de água viva. Glória a Deus. Esse será um primeiro dos sinais do avivamento, será a conversão em massa de pessoas. A indiferença sendo rompida, né? A unção do Espírito atraindo pecadores para Jesus e o evangelismo em massa toma proporções extravagantes. Eu estou profetizando. Os membros da igreja não se contentarão com os quadros de paredes ou apenas com o templo. Eles vão sair do templo na hora que terminar o culto. Sabe primeiro eles vão? Eles vão para o Fantástico, eles não vão. Não, eles vão para as ruas, porque eles vão sair em labaredas de fogo, tocando pessoas. Imagine isso, minha irmã. Eles vão para as praças, eles vão para os hospitais. Aleluia. Irmã, tem hospital que vai fechar, porque não vai ter doente. Oh, aleluia. Isso mesmo. Aleluia, porque vai ser uma onda de cura tremenda. Você vai ver, você vai ver. As famílias, elas vão se reunir em torno da palavra de tal forma que a promessa feita a Abraão se cumprirá quando diz: serão benditas todas as famílias, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha isso, imagina os prisioneiros da bebida sendo libertos dos vícios das drogas, ficando livres, a prostituição perdendo força, porque a carne deixa de ser dominada pelo espírito, então a prostituição perde a força, a mentira, a ira, a lascívia, as contendas cessando, os bares, os motéis se esvaziando, a promiscuidade sendo interrompida, porque o Espírito Santo vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, e a única alternativa é entregar-se de corpo, alma e espírito a Jesus Cristo. Sem falar que esse avivamento vai levantar os crentes antigos, torná-los novos, purificá-los como fogo que purifica, o fogo do ourive que purifica o ouro, que purifica a prata e que tira as imperfeições. A santidade, minha irmã, também será uma marca desse avivamento. Os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas serão substituídos pela abundância da graça e o dom da justiça, para que essas pessoas reinem em vida e eles sejam sufocados pela palavra e eles se tornem frutíferos e comecem a reinar verdadeiramente, como a Bíblia diz que tem que reinar. Amém. Uau. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio nisso e é isso que eu estou vendo. Aleluia. Alguém pode dizer assim: sim, pastor, tudo bem. A Bíblia diz que nos últimos dias os filhos profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão. O senhor está prestes a 67 anos. Está sonhando. Ei, mas não se esqueça que José sonhou e viu os sonhos. Isso. Tantos homens de Deus sonharam e viram os sonhos. Amém. Sabe de uma coisa? Eu posso até partir antes. Eu tenho pedido a Deus para viver até 96. Estou com 66, então eu tenho 30 anos pela frente. Posso ver muita coisa ainda. Mas se eu for antes,
A responsabilidade está com vocês. Hum, De colocar em prática essas coisas que eu estou dizendo a vocês. Se preparem, porque vai ser exatamente assim. Haverá um dia que não caberão nos templos. oh, aleluia. Haverá um dia que nós vamos ler libertação em massa, conversão em massa. Nós vamos ver as autoridades, os reis, os reinos se dobrando, os presidentes se dobrando, Hum, pastores circulando nos ciclos das autoridades, não para barganhar, mas para levar o testemunho da palavra de Deus e isso. convencer esses homens que podem ser bênção para a igreja dos últimos dias e que precisam de conversões. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A bomba atômica é fichinha para essa bomba atômica espiritual que o Espírito Santo vai soltar nos últimos dias. Aleluia. O deserto de lágrimas desaparecerá dos olhos da igreja. Nós vamos estar como quem sonha. Ouvindo coisas que você vai dizer, puxa, mas eu já ouvi 250 sermãos nessa mesma palavra, mas eu não tenho ouvido desse jeito. Porque uma coisa é você simplesmente ouvir por ouvir, e outra coisa é você ouvir com a voz do Espírito. Por isso que os primeiros que vão ser pegos serão os pregadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai usar o Brasil como uma porta para esse próximo avivamento. Isso. E vou dizer uma coisa aqui. Se você estiver me ouvindo, pastor Edilson Lira, rapaz, se prepare. Se prepare, pastor Edilson Lira. Uau. Se prepare, se prepare, se prepare. Sheila, você precisa avançar. Você precisa avançar. Porque o que está vindo é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Agora, nós só poderemos alcançar isso se nós começarmos a falar. Se nós ficarmos calados, nós não vamos alcançar. Nós precisamos começar a chamar as coisas que não são como se já fossem. Amém. Porque no nosso processo de aprendizado nós aprendemos sobre isso. A manifestação das coisas que nós precisamos, elas precisam vir em fé. Então nós precisamos começar a falar, a orar, levantar grupos de pessoas para orarem por um avivamento espiritual. Eu não vou abrir mão disso. Eu vou orar até que eu me veja com o corpo em chamas, chamas do Espírito, para abençoar esse corpo de Cristo na face da terra. Sabe de uma coisa? Deus pode usar um homem velho, como pode usar um homem jovem. Basta que ele encontre sede. Basta que ele encontre fome. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou aqui. Você está aí. Amém. Os pastores que estão nos ouvindo. Eu acredito que todas as pessoas voltaram as pessoas. Para ouvir o que nós estamos falando. Isso. E eu profetizei nessa noite. E eu estou profetizando agora. Pastores, se preparem. Deus vai mandar a substância e manifestação. Para que vocês possam se preparar para templos maiores. Mas fique certo de uma coisa. Não é para ficar nas quatro paredes. É para sair pelas madrugadas. Fazendo vigílias pelas ruas. Aleluia. Chegando na ponta de uma rua, sem som, madrugada, declarando a palavra de Deus sobre a salvação, sobre aquelas casas. Algumas pessoas vão ouvir, não vão gostar, não tem problema. Mas antes que a polícia venha, você termina. Você não precisa passar uma hora pregando, 5 minutos. Basta dizer assim, terra ou terra, ouça a palavra do Senhor. Uau. E você vai ver o que é que vai acontecer. Aquelas pessoas na hora podem não levantar, aquelas pessoas na hora podem não gostar, mas essa palavra, ela vai entrar com fogo nesses lares, no coração das pessoas, de tal forma que no outro dia elas só pensaram naquilo, só pensaram naquilo, só pensaram naquilo. E aí vem uma convulsão de dentro para fora, do desejo de... Ali tem uma igreja, eu passei por lá, deixa eu ir lá. Quando chegar lá, ela vai ver algo diferente.
Talvez ela já veja o fogo na esquina. Talvez na esquina ela já se embriague, já chegue lá dizendo glória a Deus e aleluia. Vai ser desse jeito que eu estou dizendo, minha irmã. Nós vamos ver um tempo de coisas sobrenaturais. Agora, nós precisamos sair de dentro de nós mesmos. Deixar o nosso ego. Deixar que o Espírito Santo faça a obra. Tirar a nossa razão. Olha, as nossas primeiras palavras. Eu estou ensinando isso aqui ao povo. As primeiras palavras do dia formam a plataforma daquele dia. Porque palavras têm vida. Isso. Se eu falar sobre as profecias que Deus tem me dado naquele dia, assim que eu acordo, essa vai ser a minha plataforma de dia. Se eu buscar a palavra e começar a falar a palavra, as primeiras palavras são muito importantes quando alguém acorda. Porque aquilo que você vai falar vai ser a base do seu dia. Se você falar discórdia, se você falar confusão, é isso que você vai ter. Mas se você falar a palavra de Deus, você vai ver o que é que vai acontecer. Eu estou profetizando. E eu sei o que estou dizendo. Eu posso não estar profetizando aqui ouro e prata. Mas eu vou te dizer, eu estou profetizando algo que vai trazer o ouro e a prata, se as pessoas fizerem. Poderoso. Porque nós podemos olhar para os homens lá atrás, antes de Jesus Cristo. Eram homens visionários. Eles eram homens visionários. E eles criavam imagens com as palavras que eles citavam. Ou você acha que não era assim? Eu vou terminar com isso. Estou vendo que as pessoas estão ficando mesmo, mas eu preciso terminar. Né? O povo aqui pega junto, pastor. Olha, veja bem. O profeta diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Quando o profeta falou essas palavras, eram palavras. Mas quando ele falou uma virgem, você já sabe, é uma moça que não teve nenhum contato. Ela vai conceber e dar à luz. Só pode ser uma coisa sobrenatural. E ele se chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Já pensou isso? Então, quando ele fala isso, ele cria uma imagem para as pessoas. Não é? Cria uma imagem. Quando você fala uma palavra, você cria uma imagem. Essa imagem você começa a ver por causa daquela palavra. Então eu estou começando a dizer, avivamento vem. Eu começo a vislumbrar o que é que um avivamento traz. Aí eu começo a orar por aquilo que o avivamento traz. É assim que acontece. Muito bom. Palavras, elas vão gerar, as palavras vão gerar exatamente aquilo que nós precisamos. Então, eu preciso gerar. Se eu disser copo, você já imagina mesmo sem ver o copo. E quando eu mostro o copo, você diz copo. Tudo que você falar vai gerar algo. Nós aprendemos isso. Ainda que algumas pessoas discordem. Mas nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que isso é verdade. Aquele homem, o centurião, ele não era crente. Ele não era. Mas ele era um homem que sabia o que era a cadeia de autoridade. Ele sabia, ele disse a Jesus, não, o senhor não precisa ir lá. Eu sou um homem que entendo de cadeia de autoridade. Se eu disser a um soldado do medo, vai, ele tem que ir. Então, se o senhor disser a mim a palavra que o senhor quer levar, eu vou levar essa palavra. Agora, veja, é uma coisa espiritual. E Jesus disse, vá, o seu servo está curado. E ele foi, procurou saber a hora, e o servo estava curado. É assim que acontece. Nós precisamos falar a palavra, falar a palavra. Isso. A palavra do profeta eu tenho que falar. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Agora, Senhor, aviva a tua obra através de mim. Isso. Eu tenho que me colocar nisso. Bendito seja o nome do Senhor. Muito Deus bom. é bom em todo o tempo. Que coisa Se eu gloriosa. falei demais, me perdoe. Pastor, o senhor não fala demais nunca, nunca, nunca. Aleluia. Que coisa Bendito maravilhosa. seja o nome do Senhor. Eu estou sem palavras aqui para expressar de tudo que a gente está recebendo através da sua Aleluia. vida. Que Aleluia. unção Glória a Deus. poderosa, uma unção definida. Eu percebo que é um novo tempo aí na sua vida, né? Aleluia. No Aleluia. ministério. E, obviamente, essas coisas estão nos tocando também, né? Essa unção Aleluia. está tocando também. Quando o senhor falava, eu me lembrava de Atos, no capítulo 3. Eu não vou também me Sim, fica à demorar, vontade. porque
o senhor falou tudo, eu não tenho mais nem o que dizer. Mas enquanto o senhor estava falando de todo esse avivamento, né, de todas essas demonstrações sobrenaturais, né, essas coisas que são poderosas e estão a nosso dispor, eu me lembrei daquela passagem lá em Atos, no capítulo 3, né, Pedro, ele discursando, no versículo 20, ele fala, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério Aleluia. e que ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao Aleluia. qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Aleluia. Ou seja, os céus estão retendo Jesus até que tudo seja restaurado. Então, eu creio que realmente vai haver uma restauração nos dons de poder, né? Assim como o irmão Reagan, né, profetizou que haveria uma restauração nos dons de poder, né, na igreja, esses dons, essas manifestações do Espírito Santo vindo com mais força, sendo latente mesmo, né, na vida do Aleluia. crente. E isso, sabe, proporcionando mesmo esse tempo de refrigério, né, que nós, como igreja, precisamos e também alcançar outras pessoas, porque o objetivo final é realmente ter almas aí entrando para o reino de Deus, né? Então, quando o senhor estava Aleluia. falando, era tudo que eu me lembrava, né? Dessa passagem de Atos 3:20, né? Pela presença do Senhor, né? Ou seja, é a presença de Deus, né? Esse buscar que o senhor disse tão perfeitamente, né? Quando nós buscamos a presença dele, quando nós nos derramamos, nos rendemos a ele, então esses tempos de refrigério vão ser manifestados na nossa vida. Meu Deus do céu, pastor, eu não tenho nem palavras para agradecer essa unção poderosa. Gente, eu queria incentivar você, né, a honrar o pastor Janduí, a ofertar na vida dele. É uma unção que você não pode deixar de tocar. Aleluia. E é uma coisa grandiosa mesmo. Eu estou muito feliz, né, de terminar nesse tom, né, de terminar com esse tom. E eu sei que foi o Espírito Santo mesmo que orquestrou cada convidado, né, desse mês. E terminar com o senhor foi chave de ouro, Amém. sem dúvida nenhuma. Eu estou muito agradecida, né, pelo seu tempo, a sua dedicação, seu tempo se preparando aí para trazer esse maná de Deus para nossas vidas. Aleluia. Eu honro todos vocês. Obrigado, irmãos, por vocês que participaram conosco. Para mim é uma alegria tremenda e a consideração que eu tenho a você, Sheila, pela sua vida, pelo seu ministério, né, por tudo aquilo que você representa para o corpo de Cristo. Eu louvo a Deus e creio que vamos viver dias de céu na terra. Né? Quando Jesus quis apresentar algo, ele falou na oração, ele disse, venha o teu reino. Ele falou e o reino veio estabelecer. Ele disse, seja feita a tua vontade na terra, a vontade está sendo feita. Ele disse, do jeito que é no céu, então vai ser do jeito que é no céu. Eu posso imaginar o céu tremendo, segurando Cristo. E daqui a pouco essa chuva vai descer de vez. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que As bênção. nossas palavras colocam em movimento as leis espirituais. Amém. As leis espirituais existem, como as naturais também, mas elas estão paradas. Elas só se movimentam quando nós as movimentamos. Uau. Se nós não movimentarmos as leis espirituais, elas não vão se movimentar. Se eu tivesse aqui uma folha de papel na minha mão, aqui tem a lei da gravidade. Mas ela está aqui parada. Ela está à minha disposição. Ela diz que todo corpo que sobe será puxado. Se eu pegasse a folha de papel aqui, ficasse 1000 anos com ela parada, essa lei da gravidade não seria acionada. Mas se eu soltar, ela desce na hora. Quer dizer, na hora que eu solto, a lei espiritual, essa lei natural, ela é acionada. Assim são as leis espirituais. Elas estão esperando que nós acionemos. E elas se acionam, elas se colocam em movimento quando nós falamos. Amém. Quando nós falamos, elas entram em manifestação. Coisa gloriosa. Aleluia.
Meu Deus do céu. Não sei se eu vou Deus é dormir. bom. Não sei se eu vou dormir hoje, não. Eu estou elétrica aqui. Aleluia, Pastor, aleluia. eu queria te agradecer e eu sei que eu estou até abusando aí da De sua jeito nenhum. generosidade, De jeito nenhum. mas a gente não pode encerrar essa live assim. Eu queria encerrar pedindo, né, uma canção aí, o povo barulhento, alguma coisa nesse sentido aí para o senhor terminar, né, a nossa live cantando. Amém. E o pessoal, eu tinha colocado a conta aqui. Se você precisar, entra no meu direct e eu posso te passar informações aí da conta, né, do pastor Janduí, para você ser participante da vida dele nesse sentido, tá? Então, quem está precisando da conta dele, eu até tentei colocar de novo, mas não fixou aqui, então eu peço desculpas por isso, mas entra no meu direct, me peça e eu vou estar fazendo isso, né, dando essa informação para vocês. Só para vocês saberem, antes do pastor cantar, que ele vai dar uma palhinha para a gente. Olha como vocês são abençoados, hein, minha gente? Não é qualquer um não, viu? Olha, Mama Jane, acabou de chegar. Olha aí, pastor. Pensou? Que coisa Mama Jane linda. chegou no finalzinho. Mama, te amamos, acabamos de terminar essa live. O pastor só vai cantar aqui bem rapidinho para a gente. Mas antes dele cantar, eu queria avisar uma coisa para vocês, pessoal. Na semana que vem, nós não vamos ter a conversa franca e a próxima vez que teremos a conversa franca agora vai ser no dia 8 de setembro. Anota aí para você não esquecer. Dia 8 de setembro vai ser numa terça-feira, né? O mês de setembro todo vai ser numa terça, porque eu vou começar a dar aula no Rema e então as sextas-feiras já estão, né, marcadas para as minhas aulas. E a gente honra aqui com muito prazer, né, o Rema e o verbo da vida em tudo que a gente precisa honrar. Então, terça-feira, dia 8 de setembro, vai ser a nossa primeira live. A gente vai fazer bem diversificado. Vamos ter alguns temas, né? É seu aniversário, pastor, no dia 8. Olha que bênção. Então, venha comemorar com a gente. A gente vai ter nada mais, nada menos do que a presença do apóstolo Guto Emery, Eita maravilha. presidente do nosso ministério, né? Vai nos dar a honra de estar conosco, né, no dia 8 de setembro. E o horário também vai mudar, viu? Vai ser às 22 horas. Então, dia Aleluia. 8 de setembro, dia 20, às 22 horas. E é aniversário de Vânia no dia 8, né? Vânia tá dizendo Eita aí. glória. Vai ser maravilhoso. Então, todos vocês estão convidados. E a gente termina aí, então, com a palhinha do pastor Janduí cantando para a gente. E eu quero mandar um beijo aí para todo mundo. Mama Jen, nós amamos a senhora, estamos com muita saudade. E obrigada aí a todos os pastores, ministros, colegas, amigos, né, que participaram conosco dessa live. Foi maravilhoso. Pastor, muito obrigado novamente. Deus te abençoe. E pode fluir aí. Nos abençoe Amém. com o seu dom. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia. Brevemente vai sair uma notícia
que um povo desapareceu. Era um povo muito forte que aqui sempre venceu. Este povo era o povo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bravo, bravo, bravo. Deus é Pastor, bom em todo tempo. Para mim foi um prazer. Deus amém. abençoe a todos. Um grande Glória. abraço e estarei à disposição quando precisarem dos meus serviços. Oh, meu Deus do céu. Com certeza vamos marcar mais lives como essas. Pastor, muito obrigado. Amo a sua vida, amo sua família. Eliane, minha amiga querida, um beijo grande. Saudade de todos vocês. Muito obrigado a todos aí que permaneceu com a gente até agora. Pastor, muito obrigado mais uma vez, viu? Sucesso, Deus abençoe seu trabalho, seu ministério. Amém. Abençoe seu coração tão generoso e tão prestativo. Deus Glória a abençoe. Deus.